Bem, pessoal, vamos falar agora acerca dos direitos autorais. Para tanto, abordaremos a Lei 9.610 de 98. Esta lei, como diz aqui no artigo 1º, ela regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação, direitos autorais, os direitos de autor e os que lhes são conexos. Lembrando que o tema direitos autorais é objeto, inclusive, de pós-graduação, de especialização, de 2 anos de estudo. E há vários livros publicados no assunto, livros, inclusive, com material bastante extenso. Logo, não é possível, em alguns minutos aqui, abordar todo o tema de maneira satisfatória. Falaremos acerca das obras literárias, nossa ênfase aqui vai ser obras literárias, o que é publicação, o que é reprodução, a reprodução legal e a ilegal, o plágio, a contrafação, a possibilidade de reprodução parcial, a reprodução de trechos de obras literárias com ou sem autorização. O que não são objeto de proteção como direitos autorais, o que não é protegido e o que não constitui ofensa aos direitos autorais. Muita gente pergunta, isso pode, isso não pode, isso está errado, isso está certo, eu posso reproduzir assim, eu tenho que mencionar o autor em tal situação? Essas questões serão respondidas. As sanções, as consequências a quem viola os direitos autorais, consequências civis e criminais. E também, por último, o registro das obras intelectuais, incluindo as obras literárias. Como nós já dissemos, esta lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob essa denominação os direitos do autor. No artigo 5º, nós temos as definições, algumas definições, a reprodução que é a cópia de um ou de vários exemplares de uma obra literária, artística, etc. E a contrafação. Isso aqui é muito importante. A contrafação, o que é? A contrafação é a reprodução não autorizada. É quando alguém reproduz uma obra sem autorização. Nós chamamos de contrafação. Das obras intelectuais, o artigo 7º diz: são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, é assim que ela diz, expressas por qualquer meio. O artigo 8º diz: não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta lei. Não são objeto. O que não são? Por exemplo, eu destaquei aqui procedimentos normativos, projetos, conceitos matemáticos, formulários em branco, informações de uso comum, tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas, etc. Quem é o autor, da autoria das obras intelectuais? Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. Então, se você criou uma obra literária, fez um artigo, publicou um artigo, você é o autor daquela obra. Do registro das obras intelectuais. Isso é muito importante. A proteção aos direitos de que trata esta lei independe de registro. Então, se você publicou, tem como comprovar que você é o autor, de alguma forma, os direitos autorais estão protegidos, porque a proteção aos direitos autorais independe de registro. É facultado ao autor registrar a sua obra no órgão público definido tal. É uma faculdade. Você pode fazer, mas não há uma obrigatoriedade. Dos direitos do autor. Artigo 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. Nada mais justo. Se você criou a obra, você tem os direitos morais e patrimoniais. Quais são os direitos morais? Aí vem o artigo 24. Reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra. Eu sou o autor da obra, então eu vou reivindicar, tá certo? Além disso, o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o autor. Não estava meu nome lá na obra, foi reproduzida, eu quero que conste o meu nome, tá? O de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações. Porque acontece bastante, além de algumas pessoas reproduzirem sem autorização a obra, elas ainda mudam, alteram. Faz parte dos direitos morais do autor assegurar a integridade da sua obra, opondo-se a quaisquer modificações. Dos direitos patrimoniais do autor e sua duração. E o artigo 29 diz que depende de autorização prévia, é necessária a autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades. Aí vem tais como reprodução parcial ou integral.
Então, se você vai fazer uma reprodução parcial, depende de uma autorização prévia expressa. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho mais de 300 artigos publicados. Todos os meus artigos, qualquer pessoa pode reproduzir. Eu dou a autorização para reproduzir. Obviamente, desde que mencione o meu nome. Eu odeio, e qualquer ator, qualquer articulista odeia, encontrar um texto publicado, um texto de sua autoria, sem o seu nome. E infelizmente acontece sim, nós temos que fazer diversas notificações, porque as pessoas reproduzem sem colocar o nome do autor. Não pode. Nem pode colocar apenas do site, você tem que mencionar, por exemplo, falando de internet, mencionar o site em que você encontrou e o nome do autor. O mais importante é o nome do autor. Por várias vezes encontrei textos meus publicados, mencionando o site de onde encontrar o meu texto e não mencionando o meu nome. Está errado. Das limitações aos direitos autorais. Artigo 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais. O que pode? O que não é uma ofensa aos direitos autorais? A reprodução. Aí vem as linhas A, B, C. Exemplo, na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos. O mais importante, com a menção do nome do autor. Pode reproduzir, não é uma ofensa aos direitos autorais, quando se trata de imprensa diária, periódica, de notícia, artigo informativo, mas tem que mencionar o nome do autor. Se não mencionar, está errado. Agora vem, por último, as sanções, as violações dos direitos autorais. Houve violação? Houve. Quais são as sanções? Nós temos as sanções civis e temos as sanções criminais, como eu disse. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, a reprodução ilegal, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos, sem prejuízo da indenização cabível. Quem editar obra literária, artística ou científica sem autorização do titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido. E também há várias outras sanções, como nós estamos vendo aqui, são vários artigos, um assunto bem extenso. Caso exemplo de site, aquela publicação é retirada do ar, é suspensa, há uma ação judicial, existe multa diária, multa calculada por dia, mais indenizações, sanções penais aplicáveis, enfim. É uma série de consequências, perdas e danos e por aí vai. Se você trabalha, por exemplo, na área de jornalismo, você tem blog, se você trabalha com